Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma entrevista aqui no Pode Ficar Rico Podcast. Meus amigos, mais uma vez eu trouxe aqui, ó, um tubarão no mercado, um tubarão da gringa, tá? Acredito que vocês conheçam esse rostinho aí, esse fundo da praia já é um pouco famosinho, tá bom? Mas antes de estar trazendo aquelas informações sobre o nosso convidado de hoje, gente, pelo amor de Deus, se você ainda não é inscrito no canal, cara, se inscreve. Não paga nada, é 0800 para você se inscrever no canal, tá? E, cara, olha o nível da galera que eu tô trazendo aqui, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa os seus melhores comentários aqui abaixo, beleza? O nosso convidado de hoje é o Ricardo Almeida. Ele começou no digital em 2022 e já fez um faturamento total de mais de 1,4 milhões de reais. Cara, mais de 1,4 milhões de reais em praticamente 3 anos no digital. Mano, é muita grana, cara. É muita grana. Imagina quanto tempo você demoraria para fazer isso aí no seu trabalho convencional, aí na CLT, né? Então, Ricardo Almeida, seja muito bem-vindo aqui ao Pode Ficar Rico Podcast. Fala, meu querido. Pô, satisfação, cara. Satisfação estar aqui participando, fazer esse troca de bate-papo contigo aqui, né? Porque, cara, eu acompanho bastante, né, o seu trabalho aí, a galera que participa aqui, uma galerinha braba demais. E é assim, cara, é um conteúdo riquíssimo que passa aqui, a galera que entrega muito ouro aqui. Então, assim, satisfação mesmo estar aqui, poder bater esse papo contigo aí. Que top, Compartilhar alguma coisa com a galerinha e ajudar a galera aí, que a gente pode. hein? Vambora que a galera quer conteúdo, a galera quer saber um pouquinho mais da sua história, né? E você, Ricardão, foi uma das pessoas que na verdade, as pessoas me deram o seu nome, né? Por mais que eu tenha visto, né, você lá na imersão, vejo que você faz parte do network pesado com pessoas que têm um faturamento altíssimo, né? Lá no grupo de network gratuito que eu tenho, que, pessoal, são 1.500 pessoas no grupo de network gratuito. Cara, às vezes quando eu pergunto, pessoal, quem que vocês acham que seria interessante, né, que eu convidasse para participar aqui do Pode Ficar Rico Podcast, e o seu nome foi um dos nomes que foi citado lá até mais de uma vez, né? Por esse motivo eu fui lá atrás de você, saber se você gostaria de participar aqui do podcast. Então, pessoal, mais uma vez, lembrando aqui, ó, se você tá solitário nesse mercado, cara, e quer fazer parte de um grupo de network gratuito, primeiro link na descrição aqui tem o network gratuito do Pode Ficar Rico Podcast, tá? Você clica lá, você entra em um grupo no WhatsApp. Lembrando, você não tem que pagar nada, tá? E nós sabemos, né, Ricardo, que network nesse mercado é fundamental. Cara, É, exatamente. mas, Ricardo, Concordo plenamente. vamos lá, cara, falar um pouquinho mais sobre quem é você, quem que é o Ricardo Almeida. Conta um pouquinho pra gente quem que era você, na verdade, antes de conhecer o digital. Beleza, vamos lá, contar um pouquinho da minha história, hein? Então, me chamo aí Ricardo Almeida, né? Conforme o Ângelo disse aí. Cara, eu iniciei nesse mercado em 2022, tá? Então, vamos lá. Antes de eu iniciar nesse mercado do digital aí, cara, praticamente aí desde o 18, né? Até o ano de 2022 aí, sempre trabalhando no CLT, também prestando serviço. Então, já trabalhei em várias áreas aí, sempre com vendas, né? Tanto venda interna quanto venda externa. E aí, o que que aconteceu? Quando foi aí no ano de 2022, né? Já estava na pandemia, coincidiu, cara, de eu ver um anúncio, um criativo ali no Instagram. Na verdade, hoje eu entendo o que que era, né? Era um lançamento que a galera ia fazer. E aí eu, cara, achei interessante, né? A cópia ali que o cara acabou fazendo no criativo, que era como ganhar dinheiro pela internet. Diferente da galera aí, né? Eu não pesquisei na internet, eu vejo muito falando aí, foi lá e pesquisou, ainda mais nesse tempo da pandemia, como ganhar dinheiro na internet. Então, o meu foi um pouco diferente. Eu fui bombardeado aí, né, através de criativo. Então, cara, achei bem interessante aquela cópia ali que o cara falou, pô, como ganhar dinheiro na internet, né, sem precisar sair de casa. Eu acho que foi uma forma do cara também, um criativo que ele criou, porque tava todo mundo praticamente dentro de casa, né, devido à questão da pandemia. E eu achei interessante. Me inscrevi e tal. E aí eu participei de 3 aulão dos caras. E aí no final os caras fizeram um pitch, então era um lançamento. Então, assim, eu iniciei, cara, através do Facebook, né? Não iniciei pelo Google, iniciei através do Facebook. E aí, no começo de ano de 2022. Achei bem interessante, né? E eu tive sorte também de eu iniciar.
e foi com uns caras bem bacana, os caras bem transparentes, os caras realmente aplicavam, né? Porque hoje a gente vê muita galerinha aí no mercado vendendo curso e os caras nem aplicam, né? Então isso acaba atrapalhando a galera no mercado. Então Exato. eu tive sorte de encontrar dois caras aí que estavam iniciando. Os caras já tinham experiência no mercado e eles estavam captando pessoas, leads, tanto para vender o curso dele e para vender um produto que eles tinham também. Então, cara, foi bem interessante. Participei. E sabe o que foi legal, Ângelo? Que durante esse período do lançamento, né, os caras fizeram 3 aulão e um acompanhamento de uma semana. E assim, cara, eu fiz as 3 aulas, não entendia nada de campanha, dessas coisas assim, como funcionava, né, esse trabalho de vender pela internet. E aí subi a campanha no passo a passo, tipo, copia e cola da galera, fiz realmente o copia e cola do que eles passaram. E assim, cara, durante a semana, mano, e a venda aconteceu literalmente, eu estava dormindo, né? A galera fala muito de vender dormindo, e literalmente eu estava dormindo, e aí aconteceu essa venda, né? E, cara, quando eu acordei no outro dia, a venda lá, uma notificação da Hotmart, R$ 55, um produtinho digital. E aí eu falei, pô, realmente essa parada funciona, né? Então foi aonde eu comecei a ir mais a fundo, questão de estudo, através dos caras mesmo. Os caras tinham uma mentoria, né? Os caras venderam a mentoria, participei da mentoria. E foi muito bom, cara, foi muito bom. Não sei se eu posso dizer que foi um pouco de sorte, né? Por questão da galera que eu conheci, dos mentores, e também da aplicação, né? Sou um cara muito de estudar e aplicar. Não só estudo, mas eu gosto muito de aplicar. E aí eu peguei firme naquilo ali, aproveitei que eu estava em home office, trabalhando de home office, tá? Nesse tempo trabalhando na empresa. E aí, cara, eu tinha tempo então para poder estudar. E aí eu estudei, apliquei e as coisas foi dando certo no Facebook, iniciou no Facebook. Então, eu trabalhei um ano no Facebook, 2022 todinho no Facebook. Cheguei a faturar R$ 100.000 no Facebook, somente com um produtinho de um produto digital, e é o Le- que os cara disponibilizaram, né? Os caras tinham criado o produto. E aí era um produtinho de, cara, ensinando a galera a estampar caneca e camiseta, sabe? Curso para sublimação. Então, consegui fazer ainda 100K nesse produtinho digital, mano, através do Facebook. Então, aí Cara, foi aonde que eu iniciei, né, minha trajetória, que legal, no mano. digital. Bem legal, mano. Legal, legal que tu começou, beleza, direto no Facebook, deu a sorte aí, né, vamos dizer, de o primeiro curso que você encontrar ser um curso, né, que realmente entregava algo de valor, né? Porque Exato. a maioria das pessoas que vêm aqui, principalmente que começam pelo Facebook, se deparam com um curso que não é tão legal assim, né, em relação ao conteúdo, né? Eu lembro que quando eu comecei pelo Facebook. E o cara, o curso que eu comprei, o cara ensinava a rodar Black. Era um cursinho, acho que mano, de 197. O cara ensinava a rodar Black no Facebook, não sei o quê. Mano, eu perdi a BM da família inteira tentando rodar. Não foi legal. Não tô dizendo, cara, que o cara não tenha resultado, mas eu não consegui ter resultado com o que ele ensinava, né? Por esse motivo eu quis ir pro Google. E, pô, fazer R$ 100.000 no seu primeiro ano como afiliado e com um único produto. Um único produto, cara. Um único produto. Mas assim, ó, você falou uma coisa que é bem real, cara. Quando a gente depara com algum produto que realmente, né, o produtor, ele entrega, gera valor para a pessoa, cara, Exato, mano. tende a dar muito bom, sabe? E aí você fica até mais disposto a trabalhar com aquele produtinho. Então foi o que aconteceu. E aí eu acabei pegando amizade depois com o produtor, né? Que na verdade os meninos que iniciaram, fizeram o lançamento, ele era os coprodutor, né? Do produtor. E aí depois eu peguei uma amizade com o produtor. Cara, aí foi muito bom, porque eu peguei essa amizade, fiz um network com ele, e aí ele me passava os criativos, ele fazia os criativos, sabe, para eu fazer os testes. Então, e por eu me dedicar tanto ao produto, eu conhecia muito o produto ali, eu fazia muitas vendas, tanto no direto ali, no tráfego pago, e também no X1, cara. Porque eu sempre gostei de falar com a galera. E aí, às vezes, eu subia campanha até para levantamento de caixa, né? No início, no levantamento de caixa, eu trabalhei bastante no X1, fazia bastante conversão no X1. E aí, depois que eu levantei um caixa, eu comecei a trabalhar aí com tráfego direto, mandando direto para a página. Mas foi bem legal, foi bem bacana, foi uma experiência bem legal. E isso foi, né, cara? Mas assim, ó, eu trabalhei com esse produto, mas eu fiz vários testes também com outros produtinhos, sabe? Black também, produto ali do
que é o nome ali do Kaiser lá, a Bripe, A né? A Bripe, Bripe é aqueles outros, aquela outra plataforma, esqueci também, tem uns Monetize, produtos Eduz. monetiza. É que já tem um tempo já, mano, que eu não olho essas plataformas, coisa do Brasil. E então, na Monetize também, rodei aqueles blackzão lá para nicho adulto. Então, cara, foi uma experiência bem legal no Facebook, assim, né? E aí, quando foi no final de 2022, eu comprei um curso que foi do Alan Torquato. Não sei se pode estar falando o Sim, nome aqui sim, da galera. sem dúvida. Tá. Eu gosto de estar mencionando o nome. Então, eu comprei um curso do Alan, né, cara? Achei bem legal. Eu tinha feito um acompanhamento da história do Alan Torquato. Muito massa a história dele. E aí, cara, através do curso dele, num bônus dentro do curso dele, que eu conheci o Caio. Tinha uma bonificação do Caio lá, na participação do Caio, que foi a primeira imersão do Caio. E aí eu assisti esse bônus e eu achei muito massa, né? Eu não tinha ouvido falar ainda do Google, e aí a forma que o Caio falou, explicando e tal, e eu achei muito massa porque me chamou a atenção assim, ó. Eu só iria gastar com lead se ele clicasse no meu anúncio, você entendeu? Totalmente Exato. diferente do Facebook, É. que meu orçamento corre ali até meia-noite. Então foi uma coisa que me chamou a atenção. E aí aconteceu uma coisa no final de 2022, que o produto que eu vendia, o Facebook tinha feito uma atualização ali do iOS 14 e removeu o nicho que eu vendia, que era de sublimação. Então, as campanhas que eu subia, eu estava tendo que subir para topo de funil. Então, o custo por conversão estava ficando muito caro, porque eu tinha que filtrar uma galera, subir para o topo, para depois converter essa galera no remarketing, entendeu? Então, estava Sim. ficando muito caro. E aí foi quando casou essa informação do Google, que eu não conhecia, e achei bem interessante. Falei, cara, quer saber? Eu vou dar uma estudada no Google, né? Vou segurar um pouco o Facebook aqui e vou estudar o Google. E aí foi quando eu conheci o Caio, fui atrás dos conteúdos do Caio, e aí eu acabei adquirindo o GPA do Caio. E Nessa aí foi quando época, a minha trajetória aí no nessa, Google. nessa época o Caio tava magro ainda, magrinho. Tava magrinho, tava magro, cara. Cara, eu falei isso com ele quando o Caio veio aqui, né? Não sei se você viu, mas o Caio também já veio aqui no podcast. Eu falei, Já cara, assisti. Caio, eu te conheci quando você tava naquela Tudo que kitnet você lá falando, ainda, quando você tinha 1.000 inscritos no canal e você era magrinho, e ele rindo à toa. magrinho. É. Então, assim, Cara, ó, eu comprei o GPA. Eu comprei o GPA, cara, e aí é bem legal essa história do início no Google. Foi bem no finalzinho de 2022. E aí logo eu fui na imersão do Caio, né? Comprei o GPA. E aí fui na imersão do Caio em 2023, no começo do ano. E como eu já tinha entendido que o mercado funcionava, porque, pô, já tinha faturado um dinheiro até legal no Facebook, o que que eu fiz, Anjo? E aí hoje, assim, eu não indico pra galera, né, tomar essa decisão. Eu vendi um carro que eu tinha, né? Porque falei, cara, eu vou me planejar, eu tenho aqui um dinheiro agora com a venda desse carro, eu tenho que fazer essa parada acontecer em um ano, né? Então, aí eu vendi o carro que eu tinha bem no começo do ano. Olha que loucura, foi muito, muito rápido essas paradas. isso aí já é em Eu vendi em 2023? 2023, começo de 2023, em janeiro de 2023. Foi quando eu comprei o curso do Caio GPA, né? E aí eu comecei a estudar e aí eu pensei, pô, nesse tempo eu estava trabalhando já estava prestando serviço, né? Eu já não era mais CLT. Bem no finalzinho de 2022, eu saí da empresa que eu estava e depois eu comecei a trabalhar prestando serviço. Eu comecei a trabalhar de Uber. Trabalhei de Uber por um período. Aí, como eu estava trabalhando de Uber, e aí eu pensei assim, falei, cara, quer saber? Eu vou vender esse carro, eu já sei que o mercado funciona, eu acredito que eu posso fazer isso acontecer, né? Porque eu sei o preço que eu tenho que pagar. Então, eu vendi o carro no começo de janeiro, e quando foi em março, eu fui na imersão do Caio. Cara, eu indico para todo mundo, quem puder, vai em imersão, né? Porque além do network, de tudo que a gente aprende, a energia que é o ambiente ali, pô, voltei todo motivadão. Falei, cara, eu vou fazer essa parada acontecer. Tava com caixa, com o dinheiro do carro, me planejei para ficar o 2023 todinho, né? E aí umas contas para pagar com dinheiro e o que ia sobrar ia ser para eu investir em tráfego. Mas o que que aconteceu, cara? Eu não fiz um bom planejamento desse dinheiro. Eu fui gastando esse dinheiro, sabe, aleatório. E aí, quando foi, ó, de janeiro que eu comecei, que eu comprei o GPA, que eu comecei a estudar o conteúdo, e aí, como eu estava com dinheiro no caixa, eu não soube fazer uma boa administração desse dinheiro.
Resumindo, eu praticamente gastei esse dinheiro até julho. Cara, eu não apliquei o curso, não apliquei 2022 todinho, em julho. Quando o dinheiro tava quase acabando, que eu bateu aquele meio que desespero assim, porra, e agora, mano? Acabando o dinheiro, não quero voltar a trabalhar de CLT. Foi quando realmente eu comecei a me dedicar ao estudo e pagar um preço, que aí eu falo, cada um sabe o preço a se pagar, né? Quando você está em busca de alguma coisa. E aí eu estudava, cara, muitas horas no dia, às vezes ia dormir de madrugada, porque eu tinha errado no começo e eu não tinha mais dinheiro. Eu não tinha como eu errar mais, cara. Eu tinha pouco tempo e eu tinha pouca verba para fazer aquilo acontecer, você entendeu? Tem uma parada que eu já escutei você falando aqui, e eu já tinha ouvido isso do Marcos Paulo, aquele sócio do Pablo, que é, cara, a intensidade distorce o tempo. E é real, eu tenho essa frase aqui também na minha parede aqui. Então, assim, porra, eu tenho que fazer isso acontecer agora, eu tenho que distorcer, então eu tenho que acelerar mais, e aí era questão de prática de estudo e aplicação. Aí comecei em julho, aí julho, agosto, quando foi em agosto eu bati meus primeiros 10K, o tão sonhados 10K. E, tá, e quando eu comecei, Ângelo, eu não comecei, eu fiz alguns testezinhos só no Brasil, e aí, estudando ali o GPA, eu vi um conteúdo, um módulo do Felipe Paulozzi falando de gringa, ele já tinha gravado, né? E eu achei muito massa, muito sensacional aquilo ali, a forma de ganho, né? Falei, pô, a mesma energia que eu vou gastar testando um produto, fazendo um teste lá para fora, vai ser a mesma aqui no Brasil? Cara, já vou estudar lá para fora. E aí eu já fui estudar gringa, né? Aí logo eu comprei depois um curso do Paulozzi, e aí eu comecei a estudar a gringa através do Paulozzi. E aí foi, cara. E aí, de lá para Aquele. cá, vários, assim, vários cursos, várias mentorias, plataforma Aquele. Esse nome, acho que é Gringa Academy, né? Academy e o Gringa Pro, né? Eram dois que ele Eu tinha. lembro, eu fiz também. É, ele Eu vou, tinha. inclusive, ô Paulose, se você estiver Mano, assistindo, eu acredito que a gente participou de alguns cursos junto, mano, nesse tempo, né? sim, mano, sim. Eu lembro desse. Só que eu acho que nessa época tu não tava na praia ainda, não. Não, eu nem abri a câmera, na verdade. Cara, que top, mano. Inclusive, ô Paulose, se você estiver assistindo aí, cara, você é bem-vindo pra poder trocar uma ideia aqui comigo, beleza? Pô, ele é brabo É, demais, né? mas, Muito bom Ricardo, mesmo. cara, a tua história é interessante porque um dia ainda, né, eu falo, eu vou contar a minha história aqui, mas, mano, a minha foi parecida contigo. Eu lembro que eu vendi um carro, acho que a 30 mil e pouco, mais ou menos. Eu falei, cara, isso daqui, mano, fiz toda a conta. Ó, se eu fizer isso aqui, eu consigo sobreviver tantos meses aqui com o estilo de vida que eu tenho, e vai sobrar tanto pra eu investir, mano. No final, deu tudo errado. Graças a Deus, É, cara. já virei toda essa história, já comprei outro carro, mas, cara, uma coisa que mata o brasileiro é justamente. Não lembro o nome certo, mas é a organização financeira, né? Porque, mano, a gente não aprende isso a Exato. lugar nenhum. Na escola, a gente não aprende como Não, a gente deve organizar nosso financeiro, como a gente consegue multiplicar, a gente não aprende. Então, a maioria, posso dizer que, cara, 98% dos brasileiros, cara, gasta mais do que recebe, né? E não se exato. planejam. Então, esse foi um dos motivos que me fizeram é, é, atrasar um pouco os meus resultados, né? Era justamente não saber lidar com dinheiro. E isso é um dos grandes problemas da nossa população, né? Do nosso Exato. Brasil. Não sei, não digo nem Brasil, digo população mundial, né? A gente não sabe lidar com Exato. dinheiro. Então, para vocês que estão assistindo, pessoal, antes de, cara, de querer fazer acontecer, mano, procura estudar sobre financeiro, sobre organização financeira, Exato. beleza? Isso é uma coisa que vai ajudar muito, concorda, Ricardo? Cara, concordo plenamente. E aí eu pego o meu exemplo mesmo, né? Eu não era um cara que administrava minhas coisas, ainda mais na parte financeira. E aí eu vim aprender isso no mercado digital, você entendeu? Até porque foi questão disso mesmo. Eu não soube administrar o dinheiro da venda do carro. Porra, eu fui para imersão, mano. Parece que eu tava rico, né? O dinheiro do carro. E aí, você entendeu? E aí, um dia, assistindo a aula do Caio, que ele costuma fazer aquelas aulas de madrugada, né? 5 horas da manhã e Sim. tal. E um dia, cara, assistindo uma live do Caio, o Caio falou bem assim, cara, não come a semente, mano. Você planta semente, você não tem que comer aquela semente. E aí era o dinheiro do carro, pensa, cara, por que que eu não vi essa aula antes do Caio, né? Mas assim, a gente vai aprendendo com os erros, né? Então, aprendi bastante. E a galera tem que tomar muito cuidado com isso, né, cara? Referente à questão de administrar.
Exato, Uma mano. coisa que eu vejo, ô Ângelo, a galera erra muito, né, nessa parte, né, questão de administrar. E assim, ó, hoje eu tenho uma concepção diferente, né, eu não indico a galera fazer isso que eu fiz, a não ser que, né, tem uma história de uma galerinha que já passou por aqui, tem a história esqueci o nome dela, que ela vendeu um palhozinho, esqueci o nome dela, muito massa a história dela, que ela vendeu o carro, mas ela estava no momento de escala, você Sim, entendeu? É totalmente diferente, né? Agora, eu tenho outra concepção da galera que está iniciando nesse mercado, e eu gosto de falar isso para a galera onde eu participo de network, essas coisas. Eu acho que hoje é mais fácil para a galera adentrar nesse mercado, a galera que trabalha de CLT, a galera que presta serviço, a galera que tem uma renda por fora. Você entendeu? Por quê? Porque ele já tem ali um dinheiro fixo para suprir com as suas necessidades durante o mês, né? Aí é mais importante cara, trabalhar a mentalidade e entender que é um processo, você entendeu? Cada um vai passar pelo processo, cada um tem seu tempo. Então, hoje eu vejo dessa forma, quando a pessoa ela já tem uma renda ali, eu acho que é mais fácil ela se dar bem nesse mercado do que dar um all-in, cara. Porque quando você dá um all-in, pegar o meu exemplo, o seu exemplo, que vende um carro, alguma coisa assim, e aí você vai depender 100% do digital, cara. E esse mercado é assim, ó, ele sobe, ele é, desce, ele sobe, ele desce, ele não é linear, faturamento não é linear, você entendeu? Então, galera que está iniciando, cara, faz as coisas de modo certo, sabe? Vai no seu tempo, vai respeitando o seu processo ali, vai fazendo a criação de caixa, essas coisas, entendeu? Então é muito importante isso, cara. exato, mano. É exatamente isso aí que você falou. Esse mercado. Eu lembro que em 2023 eu fui lá em Balneário Camboriú, né? E tem aquela. Esqueci o nome. Acho que é aquele pier, né? Que fica perto da roda gigante. Em Isso. 2023 foi o ano que eu voltei pro digital, né? Eu comecei em 2018, conheci em 2018, mas aí pelo fato de ainda ser CLT, mano, eu deixei de lado e fiquei trabalhando só na CLT. Em 2023 eu voltei pro mercado, só que eu voltei pelo Bing. Aí, cara, consegui fazer os meus primeiros 10 mil logo no mês seguinte, assim que eu voltei. Falei, cara, você é doido. Aí tinha uma imersão pra ir em 2023, eu fui lá em Balneário. E eu fiz uma história exatamente assim, falando, pessoal, olha, tá vendo? Aí tava gravando a roda gigante atrás, né? Eu falei, ó, a sua vida como afiliado é exatamente aquilo ali, ó. Tem dia que você tá lá em cima, tem dia que você tá lá embaixo, tem dia que você tá mais ou menos. E, cara, isso Exato. de fato é verdade. Porque nesse Exato. tempo, 2023 pra cá, pô, já tem 2 anos. Eu já vivi vários altos e baixos, mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo caixa. São coisas que, independente da gente querer ou não, vai acontecer, concorda? Concordo plenamente. E o engraçado é que quando a gente passa por isso, e eu vou falar a minha experiência de que já, e acontece isso, é normal acontecer, é que parece que a gente desaprendeu, cara. Quando começa a dar errado, parece que a gente desaprendeu o conhecimento que a gente tinha. Cara, e é normal isso acontecer. E vai acontecer, né? Então, acho que, é igual você fala, a porcentagem da galera que já passou aqui, todo mundo fala de mentalidade. Sim, E a mentalidade, cara, ela é muito forte para esse mercado digital. Por quê? Eu vejo que para todas as áreas da vida são, mas aqui para o digital, porque a escala é muito rápido, a mudança é muito rápido que você pode, sabe? Você pode estar aqui com a dificuldade, que a maior dificuldade do iniciante é bater os primeiros 10K, mas tem cara que bate 10K muito rápido, e tem gente que bate 10K e bate 50 e 100 muito rápido. Então, sim. assim, a mentalidade você tem que estar trabalhando a todo momento, cara, porque é muito importante para esse mercado aqui. Então, tem que E, tomar muito cuidado. e, e falando sobre mentalidade ainda, né? Exemplo, você falou que tem cara que bate 10K, vai pra 50, 100 muito rápido. Tem cara que bate 10K e não consegue passar disso. Todo mês ele fica ali 9, 10, 9, 10, 9, 10. Cara, e eu sofri com isso por muito tempo. Eu, né, depois que eu entendi sobre o que a gente chama de termostato financeiro, né? Eu entendi que eu não me permitia fazer mais de 10 mil. Então, independente de quanto, mano, eu vendesse, no final daria sempre 9, 10K, 9, 10K. E tem muitos afiliados que estão passando por isso, tá? Até você que está nos assistindo, cara, se você está passando por isso, comenta aqui. Pô, Angelo, eu tô passando por exatamente por isso. Todo mês eu faço o mesmo faturamento, não consigo ultrapassar, tá? E uma das coisas que mudou a minha mente foi isso daqui, ó. Foi Segredo da Mente Milionária, foi para Rico Pai Pobre, foi mais um bocado de livro que tem aqui, que é justamente para fazer o quê? Trabalhar aqui, ó, mentalidade, né? E uma das coisas também que me fez
aumentar o meu faturamento era eu entender que as vendas que eu fazia não era do meu bolso, não era pro meu bolso, era pra minha empresa. Cara, eu demorei muito tempo, Ricardo, pra entender isso. Que existe eu, Ângelo, pessoa física, e existe a minha empresa, o meu CNPJ. Eu achava tudo que eu vendia eu podia gastar. Então, mano, eu demorei muito, mas muito tempo, mano. Porque, tipo assim, no meu trabalho CLT, eu recebia, sei lá, 5 mil. Mano, e era um salário alto pra quem só tem ensino médio, né? Então, pô, recebia muito bem. Aí saí do meu emprego, vim pro digital, comecei a receber 10, 12 mil. Falei, cara, eu tô rico. O restaurante que eu ia uma vez no ano, eu tava indo uma vez por semana. Então, Exato, eu cara. não tinha essa mentalidade, né, de dividir o que é meu e o que é empresa. Depois que eu, cara, li esses livros, eu entendi, mano, todo o dinheiro que eu consegui aqui vai pro caixa da empresa para eu poder reinvestir e aumentar o meu faturamento, né, e virar aquela bola de neve positiva, né. Então, depois que eu Exato. entendi isso, o meu jogo financeiro da minha empresa mudou. E não, eu concordo plenamente, cara. Eu também passei por isso. Não sabia diferenciar, né, o que que era o pessoal do que a empresa. O, o menino que passou aqui, o último aqui, acho que foi você falou o nome dele, eu esqueci agora, Léo, não sei se é o Leonardo, Léo comentou várias coisas aqui, e uma delas é muito forte aí sobre isso aí. Cara, saber diferenciar o que que é pessoa física e o que que é PJ, você entendeu? Ainda mais para esse nosso mercado aqui. Porque assim, ó, você tem que deixar reserva para sua empresa e tá sempre, né, retornando ali. Cara, o dinheiro, eu penso assim, ó, o dinheiro de um produto é do produto, mano, porque eu vou fazendo um teste com aquele produto e assim vai, você entendeu? Então, hoje eu sei separar o pessoa física por jurídica, né? E então isso flui melhor no nosso trabalho, assim, sabe, Ângelo? A gente saber diferenciar essas coisas e não atrapalha, né, cara? Até porque quando a gente cerca um produto, você tem que estar ali com o dinheirinho reservado para escalar aquele produto. Então, nem tem que saber fala. separar. Tem que Já separar. deixei, mano, já deixei de escalar produto porque não tinha dinheiro, imagina. A campanha É, vendendo, 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 mas aí chegou um momento que acabou o saldo, acabou o cartão, acabou o familiar que tem grana. Aí, tipo assim, só vou receber essa grana na outra semana. Aí, tipo assim, tive que pausar a campanha. Tá entendendo? exato. E, cara, caixa é uma coisa fundamental. Fundamental. Mas, Ricardo, nesses, cara, 3 anos, né, que você tá no digital, teve algum. Sei lá, qual que foi o seu maior desafio que você vivenciou nesses 3 anos? Cara, alguns, né? E durante o percurso, né? E assim, primeiro foi destravar, trabalhar a parte de mentalidade. O que que é o meu início? Que foi a dificuldade quando eu vim para gringa, que era trabalhar sobre preço de CPC. Cara, demorei muito para destravar essa parada sobre preço de CPC para trabalhar no mercado da gringa. Então foi uma coisa que me travou muito no começo, sabe? Talvez de eu começar a sair dos 10K para 15, 20, né? Não vou nem falar valores altos e valores quebrados ali mesmo. Então, o que me segurou, me atrapalhou bastante no meu início foi um pouco de mentalidade. E aí, depois que eu fui estudando, e através de network, através de ambiente, né, a gente vai entendendo ali, cara, você tem que confiar na ferramenta. Primeiramente, você tem que entender o que você está fazendo, né? Buscar um conhecimento. Eu acho que é muito importante. Eu vejo muita galera aí que quer acelerar o processo e não quer investir em conhecimento. Você entendeu? Nesse mercado é muito importante, cara, você investir primeiro em você primeiro. Investe em você, investe em conhecimento, né? E esteja em ambiente, esteja com network e as coisas vão acontecendo. Então, uma das coisas que me atrapalhou bastante foi isso aí, Ângelo. Mas Nesse mercado da gringa foi mentalidade cara, destravar preço de CPC, acreditar na ferramenta, acreditar nas coisas, assim, você entendeu? Mas quando você destravar preço de CPC, é porque você estava acostumado, de repente, com o valor do CPC de Brasil ser um pouco mais barato da gringa ser muito mais caro? É nesse sentido que você está falando? Cara, nesse sentido, né? Iniciou nesse sentido porque eu tinha feito alguns testes e eu trocava network com a galera também que rodava Brasil. Só que assim, foi nesse sentido e foi no sentido que eu não testava alguns produtos por questão de preço de CPC, você entendeu? Eu ficava só com o produtinho baratinho, tipo preço de CPC baratinho, e eu não conseguia ter um bom resultado de faturamento porque eu tinha trava de pagar CPC um pouco mais alto, entendeu? Então foi o que me atrapalhou muito no meu processo. Demorou um pouco para destravar isso aí. E aí cara, foi através da imersão que eu fui, na outra imersão do Caio, né? Onde depois eu já tinha pego amizade com o Ronaldo.
E o Gabriel foi um dos caras que destravou o Ronaldo. Ele me destravou também lá na imersão, uma vez na imersão lá no Caio, lá em São Paulo. A gente num barzinho lá, e aí tava o Thiago Boeira, tava o Gabriel, e ele falou muito sobre isso aí. Cara, você tem que soltar a mão, né? Lógico, primeiramente, você saber o que que você está fazendo, ter o conhecimento e soltar a mão. Como é que você quer testar um produto que ele já tem bastante busca e você quer pagar um CPC baratinho, você quer deixar a campanha travada com medo de pagar CPC? E aí o cara falou, desse jeito que você tá com medo de ganhar dinheiro. Porque se você tá com conhecimento, tá tudo alinhado, cara, você tem que soltar a mão, você tem que deixar a ferramenta trabalhar, colocar mais verba. Então, e aí foi isso, cara. Foi algumas coisas que foi me destravando que me segurou no começo, assim, de ter um resultado legal, sabe? Cara, que Questão top. de preço do CPC. É, Apesar que a galera fala muito CPC, cara, é o que não vende, né? Mas tem é, um CPCzinho meio complicado na gringa. principalmente em CPA. Eu lembro, cara, que acho que foi na terça-feira passada, eu tava falando com meus alunos, né? Que é justamente isso sobre mentalidade, né? Teve uma aluna minha que foi testar um produto. O primeiro clique dela foi acho que 30 e poucos reais ou 40 reais, não me lembro. Mano, ela pausou a campanha. Falei, mas por que você pausou a campanha? Falei, pô, mas eu tomei um clique de 40 reais, o primeiro clique. Eu falei, calma, cara, calma. Você tá subindo a sua conta do zero, sem pixel, sem inteligência de nada. O Google ainda, mano, não sabe o que tá procurando. Então, com base, né, no meu dia a dia aqui, eu vejo que às vezes o primeiro dia da campanha, na maioria das vezes é um dia caro, porque né, o Google tá Exato. procurando, quando ele É acha, ele normal. vai diminuindo o valor, né? Conforme o tempo. Falei, Exatamente. calma. E a maioria das pessoas, eu tenho certeza que já deixaram de vender muito, né? Já deixaram até de deixar a campanha campeã ativa, justamente por medo de CPC, né? Isso que você tá falando, né? Tá? Cara, ó, no meu início, eu não vou nem falar que eu comprei dados, né? Que a gente costuma falar bem assim, a gente não gasta, a gente não gastou dinheiro, a gente comprou dados. Mas no meu início, eu só gastei, porque eu tinha esse medo também. Não tinha muito conhecimento de análise dessas coisas, análise de campanha, essas coisas. Então, quando o produto batia 200, 300 reais, não fazia uma venda, mano, eu pausava a campanha. Então, várias campanhas que hoje eu entendo que eu fui pausando, que eu nem testei o produto, você entendeu? Exato, Eu mano. deixei dinheiro na mesa por falta de conhecimento. Mas faz parte, né? Sim, Enfim, faz a gente parte. vai aprendendo. Mas assim, É... ó, hoje, cara, questão de preço de CPC, né? Ainda mais para a galera que está iniciando. Hoje eu vejo que está mais fácil, tá, Ângelo? No sentido do seguinte, quando eu iniciei, né? Quando você iniciou também, a gente não ouvia muito falar dessas outras plataformas, né? Plataforma Uhum. menos explorada, que a galera fala de plataforma oculta. Cara, não ouvia falar, não. Então, assim, quando eu comecei, cadastrei na ClickBank, ByGoods e MaxWeb. Eram essas três. E Exato. hoje, cara, hoje tem várias plataformas, várias pessoas que já passou por aqui dando dicas dessas plataformas, entendeu? Então, hoje eu vejo que está mais fácil para a pessoa iniciar nesse mercado, ainda mais na gringa, pagando um CPC mais em conta, né? Fazendo uma garimpagem legalzinha dentro dessas plataformas, conseguindo pegar uns produtinhos, rodando para outros países, saindo um pouco da concorrência dos Estados Unidos, você entendeu? Então, assim, Mano, cara, tá fácil. Eu vejo que hoje tá fácil. sem tirar Não que tá hoje tão tem complicado, informação, não. né, Ricardo? Na nossa época Exato. não tinha pessoas gravando vídeo no YouTube, não tinha comunidade. Na nossa época era aqueles cursos gravados, onde se você queria tirar uma dúvida, você botava no chat ali abaixo do vídeo e sabe quando o mentor ia Exato. responder, né? Então hoje em dia, Exato. exemplo, você é mentor. Cara, eu sou mentor. A gente tem o nosso dia que a gente entra ao vivo com nossos alunos. Os alunos podem, cara, olhar no nosso olho e falar, Ângelo, Ricardo, tô com dúvida nisso, nisso, nisso. E a gente vai responder. Então, tá muito. Exato. O caminho tá muito mais curto. Tá entendendo? Exato. Então, é muito diferente, né? A gente falar sobre há 3, 4 anos atrás, a gente falar sobre hoje. E como você Exato. tava falando sobre plataformas menos exploradas, né? Infelizmente, né, a maioria dos mentores ensinam justamente isso, ó. Cria aqui, ó, ClickBank, ByGoods, MaxWeb. Beleza. Cara, e isso faz com que é como se fosse, eu esqueci o nome do termo, mas aumentasse a inflação, né? É muita gente fazendo Uhum. a mesma coisa ali e eu acho engraçado que eu já gravei vídeo com duas pessoas aqui, que foi o Leonardo Rodrigues, né? E com o Rodrigo, não lembro o sobrenome dele, acho que Tamashiro, alguma coisa assim. Cara, dois caras que já fizeram quase 2 milhões de reais. Ah, eu sei qual é o Rodrigo. Mano, e não anuncia ClickBank, não anuncia ByGood, não Exato. anuncia nenhuma dessas plataformas, mano. E você olha o story deles, é só assim, ó.
40, 50, 60 vendas por dia, com 70, 80% de lucro, mano, é muita coisa, é muita coisa. E eu tô até me educando mais nisso, né? Como a gente tava falando aqui nos bastidores, cara, eu tô deixando de anunciar ClickBank. Por mais que tenha ofertas boas, Buy Goods, cara, nessas outras tem muitas ofertas boas também, com buscas que até se igualam a esses produtos da ClickBank, da Buy Goods, tá? Eu tô anunciando produtos, cara, que tem 500 mil buscas, 600 mil buscas. Aí você olha o leilão, tem 3 pessoas. Então, Exato, cara, exato. vale a pena um pouquinho você sair um pouco da manada, né? Mas eu Sai um pouco acredito. da caixa ali, né, Ângelo? E assim, Exato. cara, é... e aí, cara, eu conheço, ó, tem network aí, que a galera tá faturando negócio, você falou, deu o exemplo do Rodrigo aí, tem um menino mesmo aí que eu conheço que, mano, ele chegou agora, bateu agora recente, 400k faturado com um produtinho de US$ 55, né, dessas plataformas, cinquenta e Olha cinco aí. dólares, entendeu? Então, assim, o produto tem muita busca, mano. Então, tem muito ouro ali nessas plataformas. Eu também gosto de olhar essas plataformas, né? Hoje eu trabalho mais com essas plataformas também, não só mais a ClickBank, MaxWeb e Bailudes, mas Google Media, Media Scholar, a Smash Launch, né? Cara, então, cara, e sabe uma parada bem legal, Ângelo? Fica legal pra galera dar uma olhada depois, que a galera não olha muito, né? É e-commerce, galera. Tem um monte de produto e-commerce que a galera não tá anunciando. E tem gente vendendo muito e muito bem com ROI, cara. Nem fala, mano. E-commerce. Então, vocês dão uma olhada nessas plataforminhas lá, nessas plataformas, parte de e-commerce lá. Tem muito ouro lá, mano. Eu Muito tô, ouro mesmo. eu tô anunciando um produtinho, mano, que é um ventiladorzinho de mão, assim. Cara, o bagulho tem muita busca, mano. Mas muita busca Né? mesmo. E às vezes o pessoal só Eu quer falei, olhar pra produto físico, né? né? Eu falei pra galera esse dia, a gente tava numa call, eu falei, e mostrei, tá? E mostrei a campanha. Ó, aí eu tive que só pagar o produtinho, porque a galera senão sobe todo mundo, né? Cara, e-commerce, um travesseiro, 57 centavos, mano. 57 centavos CPC. Loucura. E E, assim, não é nem dessas outras plataformas, é plataforma conhecida, plataforma grande, você entendeu? Então, assim, até nessas plataformas você encontra esses produtos. Mas, cara, sai um pouco também delas e vai para essas outras plataformas procurar esses produtos aí. Você vai. Tem gente pagando CPC de centavos, de R$ 1, R$ 2, exato, mano. R$ 3. Tem Cara, muita só de coisa lá, você mano. sair do normal ali, né, de 30, 40 reais dos produtos convencionais e cair pra 2 reais, 3 reais, e ainda dá muita mais liberdade, né, pra você aumentar os seus testes e quando errar, não ficar num prejuízo tão grande. Cara, é uma parada que é calma. O erro Tá é barato, né, Ângelo? O erro fica Exato, barato, né? mano. Exato. Além do erro barato, sabe o que é o legal? O cara ganha experiência de análise de campanha barato, sabe? Pagando CPC baratinho, comprando bastante dados. Porque eu costumo dizer para a galera de network, de mentorado, que para eu, Ricardo, 80/20 é análise de métrica, cara. Porque eu entendo que nós somos gestores de tráfego, a gente compra dados, e aí depois é o que fazer com aqueles dados, você entendeu? Então, Ex- cara, tem que aprender, tem que estudar bastante análise de campanha. Exatamente. Agora, Ricardo, me tira uma dúvida, mano. Eu lembro que você falou que antes você trabalhava como. Na CLT você trabalhava como home office, né? Acredito que não ganhava poxa, um salário tão grande, né? Quanto você fatura hoje, né? E com esse pensamento, de tipo assim, de você, Ricardo, olhando pra trás, cara, qual que é a sensação? De você perceber que hoje, de fato, dá pra viver, mano, da internet. Dá pra viver fazendo o que você faz. Cara, é assim, ó, é meio que surreal, né? Porque o último trabalho que eu tive de CLT eu ganhava 2.800, tá? E pelo que eu ganho hoje, cara, é surreal. Eu fico até preocupado às vezes com o network próximo, assim, e até pessoas próximas da família, de às vezes a gente passar a, não é nem passar uma dica, passar alguma, mas falando sobre um todo, sobre a vida, tipo, mercado de trabalho, a pessoa que não é desse meio fica até complicado para a gente falar, cara, não sei se vale a pena você investir tanto tempo em estudo, nisso, naquilo, sabe? E dá para você empreender nesse mercado digital, porque o digital não é só trabalho de afiliado, tem, cara, várias formas da gente empreender Sim. no mercado digital, né? Que você vai ter um outro estilo de vida, né, o Ângelo? A gente tem um outro estilo de vida, o que o digital ele nos proporciona, você entendeu? Porque assim, ó, a gente entra primeiro, lógico, cada um tem o seu objetivo quando entra nesse mercado digital, né? Mas acho que um fator mais forte aí é a questão do dinheiro. A gente entra para ter uma liberdade financeira. Porque o dinheiro ele vai nos proporcionar muitas coisas ali, né?
a Sim. liberdade financeira, geográfica e coisa, e tempo, cara. Passou um amigo meu aqui, parceirão, amigão meu, o Luiz Cardoso, ele falou uma coisa muito forte, que é o tempo, cara. O nosso tempo é muito importante, você entendeu? Então, assim, hoje eu cheguei ao ponto que, cara, graças a Deus tá legal a parte do financeiro, né? O faturamento tá legal. Só que, assim, eu acho que acho que acima do faturamento é o tempo que eu tenho disponível para eu fazer as coisas no meu tempo e com a minha filha, sabe? Tem uma filha. Então, assim, a hora que ela, pai, preciso fazer isso, preciso levar, me leva em tal lugar. Eu tenho esse tempo disponível, diferente quando a gente trabalha de CLT ou prestador de serviço, que a gente vende o nosso tempo, né, para as empresas. Então, é Ex- surreal esse mercado. E eu olhando para trás assim, eu fico pensando, caraca, mano, por que que eu não conhecia esse mercado antes, né? Mas eu acredito que tudo é no seu tempo, Deus tem, Exato. as coisas acontecem no tempo de Deus, então é. Mas é surreal, cara, é surreal. Você que está assistindo aí tem dúvida se realmente esse mercado funciona, cara, ele literalmente funciona. Só que assim, é para todo mundo? É para todo mundo, mas tal, não sei se é para todos. Por questão de eu acredito que cada um tem um preço a se pagar nesse mercado, ô Ângelo. Para tudo que você vai fazer na vida, você tem que decidir. A gente já acorda tomando decisões, né? Exato. E aí eu costumo dizer para os mentorados, cara, pague um preço, abdica a mão das coisas por um curto prazo, você entendeu? Para você poder ter resultado, para você proporcionar alguma coisa legal para sua família, porque eu entendo que quando a gente melhora financeiramente, automaticamente as pessoas que estão próximas da gente também vai melhorar, sabe? As pessoas que estão ali ao nosso redor, a família. Então, o porquê e porquê, né, que a galera fala muito. Procura o seu porquê e por quem que você vai abdicar a mão de alguma coisa, né? Exato. Eu mesmo com já tendo um faturamento legal, né? Graças a Deus. Mas é aquilo que a gente fala, né? Mesmo faturando legal assim, acontece, os meses são assim, não é todo mês que a gente fecha legal, 100%, um ROI bacana, não, tem mês que fecha com ROI apertado. Ainda mais quando eu estou no momento de teste de produto, faz parte, galera. É normal, mas não se compara com o mercado tradicional, né? Não tem nem comparação. Então vale a pena, Exatamente. cara. Vale a pena, paga o preço que vale a pena. A frase que eu falo que define esse mercado é justamente essa que você falou aí algumas vezes. É surreal, mano. E eu É, falo também que esse mercado ele tem espaço para todos, mas não é para todo mundo, né? Porque não é todo mundo que tem estômago, mano, para aguentar o dia ruim. E como você falou, nesses altos e baixos, cara, existe o dia ruim. E às vezes as pessoas e deixam quais são os de. nossos dias ruins? Qual que é o dia ruim do afiliado, Ângelo? Dá um resumo. Tipo, cara, Cara, olha a dificuldade que o afiliado tem pra uma vida tradicional, no mercado tradicional. Cara, totalmente diferente. dia ruim do afiliado. E infelizmente, cara, você tá falando isso, mas infelizmente tem pessoas que desistem do mercado por causa do dia ruim. E às vezes o dia ruim é você perder uma afiliação, é uma suspensão de conta, é uma campanha que não roda. Então, cara, existe esse altos e baixos, tá entendendo? Só que tem pessoas que não têm estômago pra aguentar esse dia ruim, tá Exato. entendendo? E pelo fato de não aguentar o dia ruim, não vive o bom dia, né? O dia bom. É, Concorda, Ricardo? eu concordo e assim, eu vejo de uma forma que é que a galera quer um resultado muito rápido. Exato. Engraçado que passa a vida toda, né, cara, trabalhando, vendendo seu tempo, ou sei lá, eu mesmo fiz faculdade, 5 anos de faculdade de administração. Depois eu fiz mais 3 anos de direito e desisti, porque foi bem quando eu já conheci ali um pouco do digital, né? Foi bem ali já no começo, final de 2021, eu já estava meio que trancando e eu conheci o mercado digital. Falei, quer saber? Não, vou por aqui. Então, assim, a galera perde, não vou dizer perde muito tempo, mas dependendo do que você vai fazer, porque muita gente faz faculdade, coisa, e nem aplica aquilo, né? Sim. Eu vou pegar o meu exemplo. Fiz administração, no período de administração, eu nem conseguia fazer, como é que chama? A, a galera faz durante o período da Estágio? estágio. Eu nem conseguia fazer estágio, porque o ganho do estágio eu ia pagar com o meu gasto mensal, sabe? Então, Sim. assim, fiz uma faculdade que Ricardo, né, não consegui colocar em prática. Então, cara, tem que tomar muito cuidado, né? A questão do tempo passa muito rápido, as coisas, a vida da gente passa muito rápido. Exatamente, mano. Ricardo, e com base nisso, mano, nesses 3 anos que você vivenciou aí no digital, qual que você pode falar que foi um dos seus maiores erros?
no teu processo? Cara, foi assim, eu fiquei um tempo meio off no mercado, trabalhando mais no off no sentido de eu quase não tinha network. Eu tinha poucos network, né? Vou te dar um exemplo. Eu participei já de algumas comunidades, mas eu ficava muito fechado, eu não abria câmera, eu não participava. Eu acredito que isso me atrapalhou um pouco lá atrás, no meu processo, porque hoje eu entendo, porque eu participo de bastante network, hoje, graças a Deus, eu tenho bastante network com a galerinha bem legal, estou num ambiente bem legal, né? Tem até uma amiga minha que brinca comigo, já sei que o Ricardo vai falar nos stories, que eu falo assim, cara, seja intencional, mano, seja intencional para tudo que você vai fazer na vida, para ciclo de amizade, para network, sabe? Para tudo. Então, assim, hoje eu procuro ser bem intencional em tudo que eu vou fazer, e network é uma das coisas muito importantes nesse mercado, que eu demorei para entender isso. E hoje eu falo para a galera, cara, estejam em ambiente que te faça crescer, próximo da galera que te faça crescer, próximo da galera que tem o mesmo objetivo, ou até mesmo a galera que já está lá e você quer chegar naquele lugar. Então, cara, esteja em ambiente, procure fazer network, porque isso me atrapalhou lá atrás. Atrapalhou, assim, no meu processo, né? Talvez eu já poderia ter um resultado maior, porque hoje eu vejo que isso me ajudou bastante no meu resultado da Umbu, network me ajudou bastante. O grau de amizade que eu tenho hoje com algumas pessoas, né, de a gente abrir campanha, de olhar olhar o produto do outro, e cara, sem falar a troca de produto, né? Então, isso me atrapalhou bastante, né? Falta de Exato. network. E como o Ronaldo fala, né? Nos networks seja interessante e não interesseiro, Exato, né? Que infelizmente exato. existem muitos networks que as pessoas tentam até fazer com a gente, mas simplesmente só para absorver, né? Cara, e você não Exato. precisa saber de tudo para falar com um cara de um nível acima, né? Acima não digo em pessoa maior, só em conhecimento, em faturamento. Conhecimento. Significa que se aquela pessoa já faturou mais que você, simplesmente é porque ela entendeu alguma coisa que você ainda não entendeu. Não significa que a Exato. pessoa é melhor do que você. Mas, cara, tenta passar alguma coisa também. Cara, eu acho muito interessante porque eu, como mentor, eu aprendo muito com os meus alunos. Então, eu aprendo um jeito de chegar, de repente, por um outro caminho, uma coisinha que eu não sabia. Cara, a gente tá constantemente aprendendo coisas, né? Então, não podemos Exato. ser orgulhosos de não querer ouvir as pessoas que não têm faturamento. Principalmente a gente que é mentor, né, cara? A gente tem muitas pessoas querendo vir até a gente para poder tirar dúvidas, né? E a gente tem que dar o caminho, né? O caminho das pedras, como eu falo lá. Mas network é fundamental, mano. Fundamental mesmo. É, Cara, hoje eu procuro fazer muito isso, sabe? Tipo, trocar ideia com a galera que está iniciando, né? Você falou uma coisa que é muito importante, a gente tomar cuidado com o ego, né? Isso para tudo na vida, né? Quando a gente começa a meio que acertar, fazer um faturamento legal, a gente tem que tomar muito cuidado com a parte do ego, porque eu vejo muita galera, assim, nesse mercado que não gosta de fazer network, ou dar atenção para a galera que está iniciando, sabe, Ângelo? Então, assim, é uma das coisas que me atrapalhou lá atrás, porque eu não tinha network, eu era um cara meio que fechado, e aí eu vejo que a galera também tem essa dificuldade, né? Então, hoje eu procuro a galera que chega até mim, cara, sou bem aberto para poder ajudar no máximo ali que eu consigo, sabe? E a gente sempre tem alguma coisa para compartilhar, cara. E é o que você falou, até a galera que está iniciando tem alguma coisa para nos ensinar, entendeu? Porque a gente fica exato. muito no automático das coisas, né? Então, tem muita coisa que a gente estudou lá no início e nem lembra. Tem muita coisa que eu nem lembro. E aí tem pergunta de iniciante, fala, caraca, mano, eu nem lembrava disso. Então, todo mundo tem algo para compartilhar e agregar na vida do próximo. Exato, mano. Exato. Pessoal, estamos encaminhando para o final da nossa entrevista, tá? Já estamos chegando aqui a 50 minutos de call com o Ricardo. Cara, e se você tá assistindo até agora, meu querido, e você ainda não se inscreveu no canal, cara, pelo amor de Deus, é o bordão do canal, pelo amor de Deus, se inscreve, mano, não custa nada. E você fazer uma boa ação, cara, já. Oh, meu Deus do céu. Você já tá trazendo automaticamente uma boa ação pra você também. Tá entendendo? Então, Exato. cara, se inscreve no canal, deixa o seu like, não vai te custar nada. Vamos fazer assim, ó. Se esse vídeo tiver. Vamos botar 200, 300 é normal ter. Se esse vídeo tiver pelo menos 450 likes, o Ricardo volta aqui em menos tempo, tá bom? Eu tenho certeza que eu já faço convite para ele voltar futuramente, mas se esse vídeo tiver 450 likes, tá? O Ricardo volta aqui mês que vem com uma novidade para vocês, beleza? Agora, Ricardo, me tira uma dúvida.
Cara, eu vi lá que você também é mentor, né? Mas você tem uma comunidade, você dá mentoria individual, o que que você faz? Cara, hoje eu trabalho com mentoria em grupo, né? Estou aí na minha segunda turma, tá em andamento, finaliza agora no mês de final de julho. Então, hoje eu trabalho como afiliado e também trabalho como mentor, né? Iniciei esse trabalho, foi agora em 2025, começo de 2025, que foi um amigão que me destravou nessa parte para me tornar mentor, né? Que ele até passou aqui, o Luiz Cardoso, Luizão, que é um amigão que eu ganhei, falo para minha mãe que é um irmãozão que eu ganhei no digital, cara, parceirão meu. E é um cara que eu já tinha amizade e ele ficava me cobrando, cara, você tem que abrir uma mentoria, né? Porque ele já estava trabalhando com mentoria. Você tem que abrir mentoria porque você gosta de ajudar a galera gosta do seu conteúdo. E aí, Ângelo, eu tinha um bloqueio de perfeccionismo, cara. Eu achava que eu não estava preparado para ensinar alguém a abrir alguma coisa. Eu tinha muita troca de network ali na Minical, alguma coisa, né? Contribuindo com alguma coisa, mas eu não pensava nisso. Eu achava que eu não estava pronto. Aí um dia o Luizão me convidou para dar uma aula lá na mentoria dele e falou, cara, você vai dar uma aula e no final você vai abrir uma mentoria. Você vai abrir faz um pitch lá e é isso, só começa. E aí eu fiz isso. E aí eu dei um aulão lá, a galera gostou e fiz um pitch e ali já entrou 15 pessoas, né? E aí Top, depois, ao longo do fechamento do carrinho ali, a primeira turma fechei, acho que 31 pessoas. que top, Então, mano. cara, foi muito legal. E aí, né, você sempre grato ao Luiz por ele ter me desbloqueado. E aí hoje eu identifico que, cara, a gente fica naquela, pelo menos eu tinha esse pensamento, né, e eu vejo a galera falando muito de, cara, qual que é meu propósito? Qual que é meu propósito? E eu entendi que, assim, Ricardo, eu acho que o meu propósito é contribuir com a galera assim mesmo, porque eu gosto de estar ajudando a galera, sabe? Tipo, quanta galera que eu já ajudei no off, irmão, sem cobrar nada, né? E aí tem uma parada que uma vez eu ouvi do Pablo Marçal que para mim faz total sentido que o que eu aprendi de graça, eu vou dar de graça, né? O que eu paguei, eu também vou cobrar. Então eu entendo que a gente tem que aprender a valorizar o nosso Exato. conhecimento e saber cobrar também, você entendeu? Aprender a dar valor no nosso conhecimento, até porque a gente já investiu bastante, né? Quando eu falo a gente, eu acredito que você também já investiu bastante em conhecimento, imersão, essas coisas. Então a gente também tem que aprender a cobrar ali pelo conhecimento. Mas, cara, ensino bastante coisa também, ajuda a galera bastante de graça e sem cobrar nada. E graças a Deus estou nessa pegada aí agora também como mentor, né? A galera tem gostado bastante. Tem uma coisa que eu venho fazendo que, cara, tem ajudado muito a galera, muito mesmo, né? Que até pegou um nome, tá um nome bem forte, porque assim, chama Café com Ricardo Almeida, que eu costumo fazer uma call aos sábados, né? Todo dia ali, toda aos sábados, às 9 horas da manhã. E assim, começou numa brincadeira, Ângelo. Começou numa brincadeira assim, tomando um café, abrir uma call com a galera, falar, ó, vou tomar um café. Quem quer tomar um café junto comigo para bater um papo network? E aí começou com 10 pessoas, né? Abri uma call ali, foi indo, foi indo. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou abrir um grupo de WhatsApp e vou jogar essa galera tudo lá para dentro, fazer estilo comunidade, a galera se ajudam ali, né? E o que eu puder ali ir auxiliando com alguma dúvida, eu vou auxiliando. Então, mandei uma galera lá para dentro. Cara, hoje no grupo lá nós estamos em 482 Você pessoas tá dentro do doido. grupo do WhatsApp. Sábado passado batemos um recorde ao vivo ali na Call do Café. 157 pessoas ao vivo ali no sabadão de manhã. Então, assim, cara, o trem pegou uma proporção assim que é surreal, cara. Surreal. E assim, 100% de graça ajudando a galera e tirando dúvida, mano. Cara, Sem que cobrar top, nada. mano. É por isso que a gente vê as pessoas dando certo e outras não. Porque você vê, a gente consegue ver quando uma pessoa ela tem, né, aquela coisa interior de querer ajudar as pessoas e quando ela não tem. E quando a pessoa tem, quando a pessoa, como você falou, gosta de ajudar de graça, com o conteúdo que ela recebeu de graça, mano, cara, a pessoa cresce de uma forma muito mais natural. Tá entendendo? O sucesso só vem. Não é aquela parada forçada. Você tá vivendo e ele vem. Justamente por causa do tipo de pessoas como você, né? Cara, isso é surreal demais. Mas, ô Ricardo, na sua comunidade lá, ela é uma comunidade que é, tipo assim, é toda semana ou você tem início e fim? É 2 meses? É um mês? É 3 meses? Como é que funciona lá na tua comunidade? Para a mentoria? Isso, isso.
A mentoria eu trabalho ela, essa última eu estou trabalhando no formato de 3 meses, né? Mas eu trabalho um prazo, tá? E aí, o que que acontece? A primeira mentoria, a segunda, eu já iniciei trabalhando com as pessoas que já estão no mercado, que já conhecem do ferramental, estão travadas ali com o resultado. Então, eu estou nessa pegada com essa galera, né? Aí eu venho agora com um projeto para o mês de agosto, aonde eu vou começar a trabalhar também com a galera um pouco iniciante. Então, eu vou pegar a galera que está iniciando, a galera que já está no mercado, está travado, e também, hoje eu consigo também ajudar a galera que já está vendendo e quer escalar a sua operação, entendeu? Então, vai ser um projeto bem legal, agora para o começo de agosto aí, que vai ser uma Show. mentoria também. E vai Show de ser um bola. prazo aí de 2 a 3 meses. Pessoal, para Bem vocês legal. que querem, né, conhecer um pouco mais do Ricardo, que querem fazer parte desses projetos dele, eu vou deixar aqui abaixo um grupo de espera para vocês dele, tá? Então vocês entram no grupo, tá? E depois vocês vão falar diretamente com ele lá no grupo do WhatsApp, beleza? Pessoal, ó, pelo amor de Deus, aqui abaixo, todas as informações que você precisa saber vão estar na descrição do vídeo, tá bom? E uma das informações muito importantes, @ricardoalmeida.eds. Se você segue aqui o podcast, cara, vá lá, segue ele. Se possível, tira uma foto aqui, de qualquer ângulo aqui, né, de qualquer frame, e posta lá no Instagram, marca o podcast, me marca o Ricardo, beleza? Expressa a sua gratidão pela a presença do Ricardo aqui hoje, tá bom? E, Ricardo, eu queria fechar, né, com uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados aqui, mas antes de fazer essa pergunta, eu queria lembrar para todos, pessoal, que assim que acabar o podcast, eu tenho o pós-call com o Ricardo. Que lá no pós-call a gente entra dentro da operação do Ricardo, né? A gente fala um pouco mais sobre os produtos que ele... como que ele faz para escolher os produtos que ele escolhe, como é que ele escala. Então, se você quer conhecer um pouco mais a fundo dessa operação, cara, aqui abaixo na descrição também tem um link para você ser membro do canal. Cara, por menos de $1, por menos de $1, você passa a ser membro do canal e ter todo esse conhecimento, né, de alguém que já fatura mais de 6 dígitos mensais. Beleza? Tem vários vídeos lá muito bom que pode ajudar vocês. Mas a pergunta é, Ricardão, se você estivesse começando hoje, do zero, como você começaria? Por qual plataforma? Qual estratégia? Como você começaria? Cara, então, né, foi conforme a gente falou aí durante a entrevista aqui, o bate-papo, eu iniciaria nessas outras plataformas, tá? Hoje tem aí a Smart ADV, tem a Dr. Cash, cara, muito produtinho legal na Dr. Cash. E assim, ó, se você não tem caixa ou está em construção de caixa, vai para essas plataformas, Dr. Cash, a Smart ADV, Smart Click, né? E também, ó, tem se você não tem resultado para a Google Media, tem ali a Medscaler, né? Tem a Medslaunch, e você consegue garimpar produto com um comissionamento mais baixo, porém você consegue pagar um CPC mais barato, rodando esses produtos para outros países, saindo de produto concorrido, você entendeu? Saindo dos Estados Unidos. Então, aos poucos, né, ali um processo, você vai fazendo a construção de caixa. Então, cara, eu iniciaria por essas plataformas, sabe, Ângelo? E também, né, mas aí já entra mais na parte de um pouco de um outro estudo, que seria hoje dá para trabalhar também a parte de contorno, né? Eu não tinha comentado aqui, mas já eu no meu início eu também trabalhei bastante contorno, porque eu conseguia pagar ali um preço mais barato, até mesmo trabalhando com produto um pouco de capa ali, mas eu trabalhava esses produtos de contorno, então eu já fiz bastante contorno. Outra coisa que dá para você fazer, cara, você pode até trabalhar com produto ali da MaxWeb, da ClickBank, porém, vai testar um produto desse em outros países, entendeu? Saindo da concorrência ali dos Estados Unidos, buscando pagar um CPC mais barato ali. Então, hoje tem várias formas para o iniciante começar aí, pagando um CPC mais em conta e até mesmo fazer uma construção de caixa, cara. Exato. Fit Express que eu diga tanto de contorno que eu fiz nesse produto. É verdade, cara. Cara, top demais. Mas, Ricardão, estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista, né? Quero te agradecer, cara, sinceramente, de coração, né? Por você ter separado um pouquinho do seu tempo ali para poder, cara, vir aqui estar com a gente no podcast, compartilhar um pouco, abrir um pouco da sua jornada como afiliado, né? Então, muito obrigado. E o que eu falei aqui é sério. Quando você quiser voltar, mano, com um novo projeto, uma nova turma, né? Anunciar que você vai abrir uma nova turma, você pode voltar aqui tranquilo no podcast para poder falar pro meu público aqui, para todo mundo que acompanha a gente,
essas novidades, beleza? Ok. Ô, Ângelo, cara, eu quero agradecer o convite, tá? É bem honroso estar aqui, porque, assim, tem uma galera braba que já passou aqui, né, no começo aí do nosso bate-papo. Falei, cara, admiro pra caramba o trabalho, seu trabalho, e ajuda muito a galera. Infelizmente, né, eu tenho um pensamento, assim, que tem gente que não valoriza um trabalho de graça. Tem gente que, pô, é um conteúdo de graça, a pessoa não dá valor. Mas, cara, eu já assisti muito conteúdo da galera que passou aqui, já apliquei muita coisa da galerinha que passou aqui na minha operação, né? Cada insight, assim, até mesmo dessa, cara, são várias coisas, né? Dessas outras plataformas, a galera que já, a forma que escalou, vários tipos de escala. Então, Exato. cara, parabéns pelo seu trabalho aí. Eu tenho certeza que ele ajuda muita gente mesmo. Então, galerinha, assistam. Cara, curte aí, compartilha, né? O mínimo que você pode fazer pelo esse conteúdo que a galera entrega aqui, ó. O mínimo que você pode fazer é isso aí. Então, parabéns, cara, pelo conteúdo. Posso deixar um convite aqui, ô Ângelo, pra Claro, galera? Galera, é o seguinte, né? Comentei com o Ângelo aqui agora há pouco. Ó, para você que tá aí sem grupo, quer fazer network, cara, lá tem um grupo do café, tá? Não tem custo, galera, é de graça, mas assim, tem muito valor lá dentro, tem muito ouro. A call acontece aos sábados, a partir das 9 horas. Então, você que tem interesse em participar, lá no meu link, lá no Instagram, clica lá, solicita a sua entrada pro grupo lá e participa. Cara, você vai aprender muito, muito mesmo. Tá a galerinha braba lá dentro. Então, show de cara, bola. obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Gratidão por tudo. Show de bola. Tamo junto, Ricardão. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê lá no pós-call com o Ricardo Almeida, beleza? Tamo junto. Fica com Deus.